Basta você esperar. Basta somente esperar. Ele jamais rejeita a oração do teu filho. Oh, Senhor. Quando Ele estende a mão é porque é a hora de vencer. Você pode tomar posse nesta manhã dessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando os correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando nesta manhã. Aleluia. Basta somente esperar
Glórias a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Sim, Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Diga: eis-me aqui, Senhor. 750 anos antes de Jesus, lá em Isaías 61, ele profetizava: carvalho de justiça. É uma árvore frondosa, é uma árvore, sabe, como toda vegetação tem a propriedade, mesmo que inspirando as impurezas deste mundo, as negatividades da nossa carne, os dardos inflamados do maligno, as informações que se arrojam contra as nossas vidas, ele reage no espírito e ele expira o oxigênio para o mundo, ele exala o amor de Deus. Deus soberano, Deus soberano, Tu és a expressão exata do amor. Deus soberano, Deus soberano, em Ti eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluias, meu Senhor. Eu já posso amar de verdade os meus irmãos. Aleluias, sim. Aleluias, como é bom exalar o Teu amor do coração. Deus soberano, Deus soberano, Tu és a expressão exata do amor. Deus soberano, Deus soberano, diga: em Ti eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluias, meu Senhor. Eu já posso amar de verdade os meus irmãos. Aleluias, sim. Aleluias, como é bom exalar o Teu amor do coração. Do coração. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Receba, 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 receba. Você aqui presencialmente, você pela internet, você que sabe, às vezes você diz: só eu sei o que eu estou passando, só eu sei o que eu estou vivendo. Nunca mais diga isso. Olhe para o altar agora, receba a palavra do altar agora. Em nome de Jesus, você está na casa do Senhor. Você está diante de Deus. Mesmo à distância, mesmo que você esteja num ambiente de trabalho. Mas se você conseguiu agora se conectar à escola de capacitação e crescimento espiritual, você está diante de Deus.
Ouça a voz de Deus. Pare para ouvir, porque nós temos tanta necessidade de falar o tempo todo. Muitas vezes nós estamos parados, nós estamos falando por dentro, estamos com uma holística crítica, estamos duvidando. Eu estou dizendo estamos, que é para você não pensar que eu estou te julgando. Ou você nunca teve dúvidas? Até mesmo se Jesus existiu na carne? Em alguma coisa da palavra? Ah, desventurado homem que sou. Então tenha humildade de reconhecer que a sua carne não vale nada. Que a sua carne não sabe nada, que a sua carne não pode nada. Nem a sua, nem a de ninguém. Quantas vezes você deposita sua esperança em outra pessoa? Ouça a voz de Deus. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Meu amado, minha amada. Se você está num posicionamento crítico, você está sempre com a sua própria verdade. E Deus não quer que nós tenhamos verdades próprias. Nem Jesus, o da carne, teve a sua própria verdade. Ele disse, eu estou aqui para fazer a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Imaginem se Maria, quando recebeu o comunicado do anjo de que ela iria engravidar do Espírito Santo naquela época, com todos os rigores da sociedade. Vamos ter humildade diante da palavra de Deus, vamos ter humildade diante da voz de Deus, e vamos acreditar que Deus tem o socorro, que Deus tem a solução, que Deus tem a saída, que Deus tem o remédio. Não é o médico que vai te dizer qual é o remédio. Ele poderá dizer, se ele for usado por Deus. Até para você ir ao médico, vá em nome de Jesus. Para você fazer uma prova, faça em nome de Jesus. Para você procurar um emprego, procure em nome de Jesus. Para você falar com seu marido, fale em nome de Jesus. Para você falar com a sua esposa, fale em nome de Jesus. E você vai ver o milagre acontecer. Porque de que adiantaria eu agora começasse aqui simplesmente a orar por você, se você não entender o que Deus quer falar para você viver na tua vida. Senão nós vamos continuar falando, Deus faz, e Deus vai dizer, já fiz tudo na cruz do Calvário. A minha justiça está à sua disposição. A minha oração nesta manhã por você é a mesma de Paulo. Eu começo orando, conforme Paulo orou aqui em Efésios capítulo 1. Paulo fazia uma oração pela igreja que eu faço nesta manhã. Você tem dito, eu sei que tem gente agora no leito, nem conseguiu sair de casa para vir aqui ao culto hoje. Podia ter vindo ao culto e não veio. Não estou julgando, não estou lembrando de nome de ninguém. Imagine, às vezes a pessoa diz, o bispo está falando para mim. Eu não. Se você sentir que Deus está falando para você, receba. Eu não tenho condições humanas de falar para ninguém. Estou falando em nome de Jesus. Mas tem gente que podia estar aqui hoje e se rendeu a uma dor, a uma situação e não está. Tem gente que poderia estar ligado agora e não está. Quizá vai ouvir depois esta aula quando for postada. Amém. Se Deus falar o teu coração é para você.
mas reaja. A minha oração hoje, sabe essa vitória que você quer? Você aqui, pense em alguém que você esteja representando, ou para você mesmo. Eu estou pensando em mim, em algumas pessoas da minha família, em alguns amigos, em alguns irmãos que eu conheço, em alguns líderes locais, temos muitos conectados conosco, em alguns missionários, em situações, eu estou pensando aqui. E a minha oração é essa que Paulo fez aqui em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 em diante. Efésios 1, versículo 15 em diante, até o 19, Paulo diz: por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, faço minhas as palavras de Paulo. Você que está ligado numa escola de capacitação e crescimento espiritual, seja aqui presencialmente, seja pela internet, você conseguiu, ou quiçá você que mesmo agora em tempo acessa esta aula e recebe essa oração em algum momento, eu oro porque você tem fé, você está buscando mesmo assim. Então pare, ouça, porque a fé que há entre vós, o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E agora, Senhor, agora, Pai, que o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a cada um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Ti, e que os olhos do coração de cada um, Pai, cada um de nós, sejam iluminados a cada momento para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, da nossa herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu propósito para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa nossa aula de hoje, a quinta aula, esse subtema, os que têm fome e sede de justiça, quase com a parte 2 ainda da aula passada, em uma conexão perfeita com esse subtema da aula de hoje. Aqui no finalzinho no meu livro, né, na minha edição, é a página 51 ainda, e nós frisávamos esta fala do apóstolo: feliz a pessoa que se reconhece nervosa, neurastênica, orgulhosa, invejosa, preguiçosa, fria, desamorada, e então resolve fazer um grande esforço por mudar. E usamos como um grande ponto desse tema essa anotação aqui no canto da página, na lateral direita da página, quando ele diz: o cristianismo não é uma mercadoria barata, basta lembrar que custou o sacrifício de Jesus na cruz. E aí eu trazia então para esse eixo, né, do reconhecimento de que todos nós na carne vamos estar suscetíveis a essas características da carne. Se o ser humano continua nessa falta de visão espiritual, você vai ver um caos no meio do povo de Deus. Você vai ver pessoas que não vão atingir esse ápice, esse ponto que Jesus nos trazia aqui nesse Sermão da Montanha, que é um esqueleto, que é uma estrutura de postura espiritual que todos nós precisamos atingir. É um nível, eu diria, é um nível básico estrutural para a vida do cristão.
Então, conforme eu tenho dito, Jesus ele vai montando essa estrutura de regra de conduta espiritual. Então, primeiro ele falou de humildade, no capítulo 1, nós tratamos disso, humilde de espírito, e no capítulo 2, dos que choram, e nós dissemos, serão consolados, e na graça de Deus você vai ter o choro, mas vai ter o conforto da revelação do Espírito Santo. É diferente. Você reconhece o caráter da carne que não se converte. E no capítulo 3, que é de onde nós partimos hoje, né, com esse meio que parte 2, para encaixar na nossa aula 5, Jesus falou dos mansos, então. Aqueles que experimentam um tipo de postura que vai fazer com que vejam o poder de Deus operar sempre, sempre que se submeterem à autoridade de Deus. Então, essa postura da mansidão, que muita gente às vezes confunde, o apóstolo até fala aqui no livro. Você lê o livro depois, você deve ler. Como eu sempre digo, não te chamo aqui para ler o livro, você vai entender o que eu estou falando. Não confunda com atitudes afeminadas, até ele usa aqui. Não confunda com níveis de personalidades. É porque é melancólico, é fleumático, tem temperamentos. Não. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma mansidão, de você conseguir ter essa postura de humildade, de reconhecimento, de identificar, para que você suporte o processo e atinja o sucesso. Quem não suporta o processo, jamais atingirá o sucesso. O processo é trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, por causa da ordem alfabética. É o único lugar que você vai encontrar sucesso antes do trabalho. Sabia? Hã? Quem lembra? RS, opa, sucesso. TUV, só vem depois o T, meu irmão. Não se iluda. O processo dá trabalho, digo o processo dá trabalho. Tem gente que não quer ter trabalho. Tem gente que nunca virá uma escola de capacitação, que dá muito trabalho. Tem gente que até pensa que quem vem aqui na terça-feira veio porque teve um tempo vago. Eu já vi ter gente dizer, se você tiver esse tempo vago, venha. Tempo vago? Não tem noção de como eu jogo coisa aqui no meu celular, tudo para depois das... Eu não marco nada às terças-feiras, antes das 3 da tarde, para você ter uma ideia. Porque tem o pós-culto, tem ainda a hora de chegar em casa, tem outras questões que eu preciso me ajustar, porque eu tive a minha manhã priorizando a escola de capacitação e crescimento espiritual. Tem gente que nunca vai assistir uma escola de capacitação. Tem gente que nunca vai ter coragem de vir aqui numa segunda-feira à noite, porque é perigoso, o culto de oração é perigoso, a igreja está num local de risco. Irmão, local de risco é nascer. Tem umas filosofias fortes, né? Eu digo, não quer passar por riscos, por perigos, não, nem nasce, meu irmão. Então entenda que as situações, as questões, sabe, serão sempre muito contrárias. E se nós não tivermos a maturidade de atingirmos esse aspecto da mansidão, bem-aventurados os mansos. Olha só a vírgula. Olha por que você tem que atingir esse nível de qualidade espiritual, de submeter todas as tuas decisões ao Espírito, ao projeto, à palavra de Deus, porque ele diz, herdarão a terra. Mas tem gente que só quer herdar a terra depois que morrer. Depois que você morrer, você não vai herdar a terra, você vai herdar a salvação da alma, você vai para a eternidade, é diferente.
coroa. Mas essa herança da terra, irmãos, você pode fazer uma remissão, já começamos aí com Romanos 5,17. Romanos 5,17 diz que nós vamos reinar em vida. Isaías 1,19, outra remissão, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Então você vai herdar a terra em vida, sim, também. E só a graça de Deus nos faz enxergar isso. Agora precisa ter essa qualidade de submeter a carne à autoridade de Deus. Ordem não se discute. Ordem se cumpre. Se for um comando, artilharia, como eu fui de artilharia, eu trabalhava no rádio operador. Se eu dissesse ali no rádio, numa ação de luta, de guerra, uma palavra que o meu comandante mandasse eu dizer, para que os canhões disparassem, tal azimuth, lá acertavam um prédio, digamos, você vê essas guerras hoje lá, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, você pode pensar nisso. Ah, acertou um prédio de civis, acertou uma creche, acertou, ok, mas não é quem disparou o canhão que vai pagar por isso não, é quem estava no comando, porque deu a ordem. Irmão, você muitas vezes está tentando responder por situações nesta vida que não é tua obrigação responder. O Senhor disse, o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se você já tem a resposta do Senhor, se você já tem o comando do Senhor, se você já tem a ordem do Senhor, siga a ordem de Deus e você vai ver o resultado de Deus na tua vida. Então você está entendendo por que a gente não pode aqui ler o livro, ou às vezes ler tantos versículos, porque você, desculpe, eu não falo isso com soberba, não é soberba, é segurança. Eu falo que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual e precisa ter esse toque sutil, cortante mesmo em nossas vidas. Então, o apóstolo nesse capítulo 3, ele faz referência a muitos exemplos nessa questão. Vale a pena você depois conferir todo o capítulo, mas nós vamos seguir. A fala dele aqui trata muito, inclusive, sobre a questão de Moisés. É Moisés que, depois de ter matado um egípcio, ter ficado lá em preparo no deserto, em fuga, depois Deus chama e diz, vai resgatar o meu povo, e aí quando Moisés chega a Faraó, Moisés já é um outro homem. Ele chega com certa mansidão, mas com uma palavra firme. Uma palavra forte, uma palavra de Deus. Então você vai acabar sendo contundente, agindo com autoridade, com segurança, mas ao mesmo tempo na carne com mansidão, não das suas formas da carne, entende? Então o apóstolo usa muito tempo, muito forte esse exemplo de Moisés e muitas outras situações. Vale a pena você conferir depois, mas eu quero agora com exegese hermenêutica, nesse ponto que nós paramos na semana passada, essa remissão de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. É uma chamada de atenção forte, né? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, misericórdia, que apresenteis o vosso corpo. Olha a mansidão aí. Se você não vai nesse crescimento, né? Humilde de espírito, o choro de uma rendição com Deus, a mansidão de se submeter à autoridade de Deus incondicionalmente, radicalmente, indiscutivelmente, você jamais atingirá uma fome e sede de justiça. Aí você é um inconformado. Você é inconformado. O mais ou menos não serve mais para nós. A mediocridade não serve mais para nós. A gente anda em busca da verdade, da revelação, da justiça de Deus. Paulo estava dizendo que você apresente
o seu corpo, ele diz sacrifício vivo. Tem que sacrificar o corpo. Tem que sacrificar a carne, a resiliência, a resignação. É submissão. E ele diz de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é vivo, santo e agradável a Deus? Ah, bispo, vem à igreja. Vem à igreja. Desculpa, irmão. Vou te falar uma coisa agora que vai doer, mas é para doer mesmo. Vim à igreja, o diabo só não vem porque está amarrado. Está lá em algemas eternas. Catargel, né? Ele não vem, mas ele manda os demôniozinhos. Ah, ele manda. Que ele envia de gente. Que o mistério da iniquidade já opera. E então existe uma verdade. Diz que o inimigo semeia à noite o joio no meio do trigo. Sabe que às vezes eu fico meio desconfiado, eu falo assim, eu estou achando que aquilo ali é um joiozinho aí, Senhor. E Deus fala assim, fica na tua. Se você acha que é um joio, para que tu quer que eu tire? Porque às vezes a gente fica impaciente, Senhor, tira esse joio. Se eu tirar até você descobrir que o outro é joio, tu vai tomar muito mais. Agora que tu já desconfia, não vou te dar a certeza não, para tu não ficar muito... Senão, Danielzinho, ninguém vai te aguentar. Teu temperamento já é forte. E não vou dizer para você quem é joio e quem não é não. Tu vai ficar na dúvida. Agora fica atento. Porque se não for um joio, é uma ovelha que está na carne, deu brecha. E o inimigo está usando. Não é joio, mas parece joio. Olha que luta. Não pode mandar ninguém para o inferno. Tem que suportar. E quanto mais eu tiver fome e sede de justiça, quanto mais eu conseguir, então, ter essa humildade, essas características todas, isso está tudo interligado. É importante você voltar, estar revendo no canal de missões essas aulas. Você vai ver com diferencial como isso tudo vai criando uma robustez na tua vida espiritual tremenda. Para que você entenda que não é, desculpe, é importante, é indispensável. Paulo chega a dizer aos hebreus que nós não devemos deixar de congregar. É indispensável que você venha à igreja. Claro que aqueles que estão regionalmente longe, ainda não temos igreja local nas suas áreas, alimente-se pela internet. Sinceramente, é melhor que você fique bem alimentado pela internet, numa das igrejas que Cristo vive, especialmente aqui na sede mundial, do que você ir a um lugar que vão lhe servir alimento estragado. Desculpe. Antigamente eu dizia, busque uma igreja perto da sua casa. Hoje eu digo, busque uma igreja perto da Bíblia. Que não use a Bíblia, mas que pratique a palavra. Bíblia muitos usam, poucos praticam. Então, o que é, bispo? Explica logo, você dá tanta volta. Bispo, você está enchendo linguiça? Pois que você seja uma linguiça de Deus, meu irmão. Porque o culto é muito mais do que você vir à igreja. O culto é você ser uma obra de adoração a Deus. É você ser o templo do Espírito Santo. É você honrar a Deus. São as suas escolhas. Por isso que eu disse, isso são escolhas. E o versículo 2, então ele diz, não vos conformeis com esse século. Então, não pode ser nada de acordo com este mundo. Ele diz, mas transformai-vos. E essa transformação, isso não para, irmãos. Isso é todo momento, é todo o tempo. É transformar situações, é transformar decisões, formas de ações nossas que poderíamos fazer na carne. Vamos fazer e faremos no Espírito, com a holística espiritual. Então ele diz, você transforma pela renovação da mente. Aí sim, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí vou te dizer uma coisa que eu não digo há muito tempo.
Decore isso. Diga, a vontade de Deus é BAP. B-A-P. Para você não trocar. Porque se a gente lê normalmente, a gente fala boa, perfeita e agradável. Nenhum dos originais diz isso. É boa, agradável e perfeita. Sabe por quê? Porque de coisas boas, o inferno está cheio. Coisas agradáveis, o diabo vai te oferecer o tempo todo. Mas coisas boas, agradáveis e perfeitas, só com Deus. Só com a transformação da mente. Só seguindo a holística espiritual da fé. Só seguindo a justiça de Deus. As bem-aventuranças. Cuidado. Cuidado. Porque o bom te atrai. O agradável te distrai. Mas só o bom, agradável e perfeito te constrói. Então diga, a vontade de Deus é BAP. Diga, é boa, é agradável, mas também é perfeita. Eu ilustro muito isso como se fosse uma linda pintura. Por exemplo, um quadro que todo mundo conhece, né? Mona Lisa. Quem nunca ouviu falar aqui de Mona Lisa, né? Um quadro histórico. Uma obra de arte original que eu não tenho nem ideia de quanto deve custar. Obra de arte são coisas, né, de muitas cifras. Mas se a pessoa fizer uma cópia bem feita e tudo mais, colocar, me trouxer, me der de presente, eu vou colocar na parede, vou ficar muito feliz. E muita gente pode até olhar e dizer, olha, né, pensar que é perfeito. Mas se chegar uma pessoa que entende de obras de arte, no primeiro olhar que ela perceber ali, ela já vai ver que não é a original. Sabe por quê? Porque essa pessoa conhece a perfeição. É isso que eu quero que você atinja. Eu não, a graça de Deus comigo. Esse nível do que é a perfeição. Peraí, isso é a perfeição? Não, é bom, é agradável, mas não chega à perfeição. Tira teu cavalo da chuva, meu irmão. Pode tirar o cavalinho da chuva. Minha mãe falava isso demais, né? Porque vai dar. Isso que você pensou. Eu pensei vai dar errado, mas tem gente que pensou outras coisas. Né? Vai dar. Ah, dá. Mais cedo ou mais tarde dá. Porque você ficou desatento. Então ele diz, transforme, não é conforme o século, é conforme a renovação da mente, a mente espiritual, com o culto racional, submetendo, dentro dessas bem-aventuranças que Jesus construiu como postura básica, e você vai então experimentar a boa, agradável, mas também perfeita vontade de Deus. E você vai começar a identificar também. Entende? Uma coisa chama a outra. Lembra a lei da ação e reação? É isso aí. Você, aqui nessa interligação aqui da página, no meu está na página 70, no seu deve estar na página 68, né? A minha edição é página 2 antes, né? Na sua provavelmente está na página 68, o apóstolo no último parágrafo para essa conexão, ele diz, já disse que o manso, ainda falando da mansidão, já disse que o manso não é covarde, preguiçoso, medroso, por ser manso, é que ele é forte e intrépido. Quer dizer, ele está dizendo, não são essas características humanas que vão identificar. Ele vai ter uma mansidão aparente, mas ao mesmo tempo ele vai ser intrépido, conforme a segurança que Deus vai lhe dar. Então ele vai tratando essa questão aqui, e depois ele faz, eu gosto dessas anotações que esse livro está trazendo, nas laterais da página, você vai ver aí em negrito, uma anotação em destaque, que ele diz assim, você tem que fazer essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? É uma pergunta que nós temos que fazer diariamente. O apóstolo está dizendo aqui, eu com audácia, com a liberdade que eu tenho do meu chamado e da confirmação
da visão do apóstolo, de toda a sua casa na minha vida, eu posso aqui, numa interpretação extensiva, dizer para você, a todo instante, a todo momento, a cada ação, toda ação provoca uma reação, a cada ação que venha contra a tua vida, olha bem, ação é um sufixo do que eu vou falar agora, a cada provocação, porque às vezes parece só uma ação, não, foi só uma atitude, é uma provocação, tudo que vier à tua vida como provocação, se você se sentiu provocado, eu quero dizer uma coisa, entre a provocação e a razão está a reação. Qual tem sido a sua reação mediante as provocações? Ah, mas ele me provocou. Ah, mas ela me provocou. Às vezes é o marido. Às vezes é a mulher. Às vezes é um patrão. Às vezes é um cliente. Irmãos, o cliente sempre tem razão. Dá um jeitinho aí, senão você perde o cliente. Né? Quando é cliente, a gente dá um jeito, né? E por que você não tenta dar um jeito quando é o marido, quando é a esposa, quando é o patrão, então, principalmente, que o patrão manda embora, gente. Desculpe, eu não vejo em muitas pessoas aqui entre nós até, porque senão vai parecer que a gente está falando só dos outros. Ah, não vejo às vezes em igrejas locais. Fiz uma situação que eu falo, meu Deus, mas podia ter sido resolvido de uma outra forma. Ah, nem na minha casa, às vezes nem comigo, nem eu com a minha mulher. Mas a gente já fez um trato, amor. Se a gente brigar aqui, quando a gente sair na rua, vamos dar a mão e sorrir um para o outro. Ninguém precisa saber. Né? Ah, ninguém precisa saber. Beijinho, beijinho. Claro, irmãos. Ficar dando bola. Né? Fazer esses acordos. Casamento é difícil mesmo, irmãos. Casamento é complexo mesmo. A reação é que vai ditar a aprovação de Deus. Deus não admite pessoas que não se ajustem a essa, é o culto racional. É você pensar, peraí, isso vai glorificar o nome de Deus ou vai envergonhar o Evangelho? Está entendendo? Fiquei na dúvida para tudo, respira, espera, diria o cantor, espere um pouquinho mais, né? Às vezes você só precisava fazer aquela respiração igual eu tenho ensinado aqui, né? Você lembra aquele exercício respiratório? 4, 2, 4 inspira, 2 para e 6 expira. Então Jesus disse em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito. Essa é a revista, não precisa colocar não, ó, versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, interpretada pelo bispo Daniel Anacleto de Oliveira. João 16, 33. Disse Jesus, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso que eu pedi para ele deixar ali, para eu tirar essa cola. Eu venci o mundo. Então, irmãos, respire isso, ó. Diga assim, ó, de 1 a 4, pense e diga, paz, pare no enho. Então eu vou falar e você vai respirar, ó. 4 você vai, quando eu falar paz, você vai estar contando até 4. Em você para. E 6 você fala Jesus. Quer ver, ó? Paz. Em Jesus. Você solta. Se esse exercício respiratório, os psicanalistas, psicólogos e psiquiatras ensinam e dá certo, se você fizer 3 vezes essa respiração pausada, contando, inspirando 4, parando 2 e soltando em 6, você vai até bocejar. Toda vez que você está bocejando, você está cobrindo o chamado débito cardíaco. Sabe, você está oxigenando o cérebro para que o coração possa bombear melhor toda a tua circulação sanguínea.
Porque nós, na nossa rotina, no nossos, imagine, são bilhões de neurônios, nossa mente não para, a gente não consegue às vezes respirar. Estou vendo ali que o Heraldo já bocejou lá, fez 3 vezes, né? Dá certinho, né? Faz aí na sua casa para você ver, você vai rir, porque dá certinho. Não vou fazer porque não vai dar tempo agora, vou ter que ficar parado aqui, até fazer 3 vezes, né? Vai dar 3 vezes 6, 4, 10, 30, olha, dá muito tempo, mais de 30 segundos. Mas é bom, de vez em quando é bom. Paz em Jesus. Imagina, a respiração, ainda com esse versículo, você vai lembrar, você nunca mais vai reagir abruptamente, você vai segurar a onda. Segura a onda, é como eu fico nas minhas tertúlias com Deus, eu falo, Senhor, mas aquilo ali, meu Deus, aquilo é um peixe podre na tua obra. Deus diz, segura a tua onda, rapaz. Tu não é que tu sabe? Para de julgar os outros. Olha que vai ter surpresa. Eu digo, Abba Pai. Eu digo, Paizinho querido. Quantas vezes a gente reage erroneamente? Aí no versículo 3, para você ver o que acontece então. Ajustou tudo? Reagiu? Versículo 3, Joás. Olha aqui, ó. Porque pela graça que me foi dada. Tem pregador aí, meu irmão, que prega de um jeito que você pensa que é graça, mas é desgraça. É pela graça. Paulo diz, pela graça que me foi dada. Olha agora a chamada, né? Porque senão a gente às vezes pensa, irmãos. Ele diz, olha, pense menos. Senão você vai pensar além do que convém. Pense com moderação. Moderação. Mansidão. Controle. Porque senão você pensa além do que convém. Agora, quando você pensa com essa moderação, ele diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe qual é a medida da fé que Deus repartiu a cada um? Vê aqui o link, mansidão agora com a fome de sede de justiça. É você entender que as obras da fé, que estão lá em Efésios 2:10, Efésios 2:10, são as boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas, são as obras de justiça, são as obras que Deus preparou para você, irmãos. Você é um moderado, você não é um descontrolado, você é manso, mas você é um subordinado ao soberano. Você também é intrépido, você é ousado, porque você está alinhado a uma perspectiva da justiça de Deus. Você vai reagir sim, com ousadia, com intrepidez, mas debaixo da voz de Deus, da ordem de Deus, do comando de Deus. E aí, meu irmão, haja o que hager, né, diz o nosso apóstolo. Haja o que hager. Diga, doa quem doer, custe o que custar, a justiça de Deus vai prevalecer e nela, pela graça, eu vou trilhar. Dá um corinho. É só botar a música, Joel. Então diga, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Responde essa pergunta que o apóstolo fez aqui na página 70. Ele disse, diga quem eu sou, se todo momento, na hora de reagir, você disser, peraí, outro reagiria assim. O outro Daniel, eu estava olhando uma fotografia minha ontem, eu falei, esse Daniel com aqueles valores, esse Daniel, ele não existe mais. Existe um Daniel melhor, até mais bonito. Sabe que teve um irmão, um tempo que viu a minha foto de paraquedista, esteve lá na minha casa, aí me viu, acho que foi a Verinha do Chicão, né? Amiga, beijo, Verinha, está sempre ligada com a gente. Ele falou assim, bispo, a idade lhe fez bem, o tempo lhe fez bem. Eu falei, puxa, me chamou de feio no passado, né? Mas sabe que eu concordo, eu estou agora muito mais Tom Cruise, né? Tom Cruise, não é Tom Cruise, é Tom Cruise. Ai, meu Pai eterno. É você, na hora de reagir, você vai dizer, eu sou propriedade
exclusiva de Deus. Pedro disse isso na sua epístola. Ele disse, povo de propriedade exclusiva de Deus. É chamado, com um chamado, diga, com um chamado. A proclamar virtudes. A proclamar a justiça. As virtudes de Cristo, o bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Aí você não vai mais negociar. Aí você vai ficar radical. Desculpe, às vezes você vai ser até meio tolerância zero. Você sabe que eu não tenho recebido assim muitos convites mais? Me convidam muito mais para as coisas. Às vezes quando eu vejo uma foto lá, poxa, nem me avisaram, nem me falaram, eu fico sabendo pelas redes sociais. Mas sabe por quê? É que eu sou meio chatinho às vezes quando eu estou, tem coisas que eu... Eles começam a querer cantar uns louvores lá que eu falo, gente, pelo amor de Deus, isso aí eu não canto assim não, desculpa. Eu não vou cantar assim, não, eu posso cantar, mas eu vou cantar diferente, tá bom? Eu não canto. Eu vou ficar cantando minha alma anseia por ti, quando o Senhor diz, espera aí, poxa, eu tive que conversar com a mulher do poço de Jacó, eu disse para ela que a água que eu desse seria uma fonte a jorrar. Como é que você agora vai ficar dizendo que está com sede, que nem a corça, não entende nada do antes e depois da cruz? Eu não canto, eu digo, minha alma é cheia de ti, minha alma sacia-se de ti, minha alma está cheia de ti. Eu gosto mais daquele, olha, um louvor antigo, hein? Da lei, diríamos assim, né? A pessoa parecia que não tinha revelação, canta assim, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo e celeste prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Então, eu fico vendo, às vezes, tem uns louvores que, né, se fizer uma adaptação, fica até melhor que alguns outros aí, que às vezes eu vou te falar, meu irmão, desprega tudo que a gente prega. Então, o apóstolo vai avançando aqui, ele fala, inclusive, de um antagonismo. Ele diz aqui na página 73, ele diz, eu fui perguntando a Deus as razões dessa diferença, desse antagonismo no desenvolvimento cristão. Ele cita exemplos, ele fala, às vezes pessoas que por tanto tempo foram criados na igreja, ou estão há anos na igreja, está aqui no contexto do livro, você tem que ler depois, tá bem? Combinado é isso, né? Eu vou ficar lendo o livro aqui com você. Já fiz isso várias vezes, se você não fez, faça. Nunca pare de fazer esse material maravilhoso. Mas, então ele diz, olha, pessoas às vezes que nasceram em lares cristãos, ou talvez pessoas ainda imaturos na graça de Deus, ele diz, é um antagonismo, chega a ser um antagonismo, porque não é isso que vai definir se você tem muito tempo de igreja ou pouco tempo de igreja. O que vai nos definir é a fome e sede da justiça. Não dá para pensar em faz de conta. Na minha página é página 72, na de vocês deve ser página 70, tá bom? 71? Está na página 71. Mas olha, ele já achou, está na 71, né? Terceiro parágrafo. Então, também só vamos pegar esse comentáriozinho aqui. Então, não se preocupe tanto, depois você lê o livro, depois você acessa pela internet quando eu postar aula e faz esse acompanhamento. Não se preocupe tanto em querer achar no livro, que realmente vai ficar meio perdido. Que eu vou lá, vou cá, passeio, brinco, e fazemos remissões. E aqui, para você ter uma ideia, eu só vou falar, estamos no minuto final, meu relógio até me mostrou aqui um compromisso, só depois das 3. Eu vou falar aqui, só essa fala, para você ter uma ideia, essa frase, né? Então, o apóstolo disse, que se perguntava às vezes essa razão, né? E no próprio contexto ele diz, mas há diferença, independente desse antagonismo, né? Dessa coisa meio paradoxal, né? Que contrasta, né? Uns nascem em lar evangélico, outros são recentes. Uns que nasceram em lar evangélico, não vejo terem fome de justiça. Outros que estão recentes, vejo com fome da justiça, fome e sede da justiça. Ele diz aí, mas é isso que vai fazer a diferença, tanto nos mais antigos, quanto nos mais recentes. É essa diferença, sabe, esses níveis de cristãos apáticos e cristãos motivados e produtivos, cristãos que vão permanecer na mesmice do deixa a vida me levar, e cristãos que vão evoluir a cada dia.
A diferença estará na posição das bem-aventuranças dessa nossa aula 5. É a sede e a fome de justiça. É isso que vai fazer a cada dia, e repito, a cada momento, todos nós evoluirmos para o que é bom, agradável e perfeito. Ele dá esse destaque muito forte aqui no livro, ele diz, está a diferença. Nessas questões todas, que vai prevalecer, é esse nosso subtema de hoje. Aqueles que tiverem fome de sede e de justiça. Na página 75, no meu, de vocês aí, depois vocês olhem, não precisa procurar agora, ele diz no último parágrafo, nosso alimento é a palavra de Deus. E quanto mais nos alimentamos dela, mais nos desenvolvemos, crescemos, progredimos, tornamo-nos adultos, não mais necessitados de leite. Eis a razão dos nossos estudos bíblicos. Olha, 24 horas de palavra no ar, nós temos os canais da sede, irmãos. Parabéns sempre ao nosso bispo José Carlos, vai fazer aniversário inclusive, parabéns para você, bispo. Um trabalho maravilhoso. Ontem nós conversávamos aí nos bastidores e ele dizia, bispo, tem hora que eu preciso parar um pouco, porque dá uma certa tensão, né? Ali os sistemas e muito trabalho, muita coisa ao mesmo tempo, muitas postagens. E às vezes uma abertura, uma coisa que vai durar 3 minutos, às vezes gera 1, 2 horas de trabalho. Às vezes uma madrugada de trabalho. Então é muito... Bem haja que Deus renove as forças do nosso bispo José Carlos e toda a equipe, né? O Wesley, todos que trabalham nessa área. Porque, eu digo sempre, é o pulmão da igreja. 24 horas no ar, irmãos. Com graça pura. Ainda temos as mídias das nossas igrejas locais, temos as mídias de missões, né? Muito material. Não precisa ninguém ficar aí tateando, ficar aí nessa mediocridade, nessa mesmice. Basta que você queira, a justiça de Deus está à tua disposição, como Paulo disse, pela graça que nos foi dada. Sabe? E aí, nessa postura, ele diz, quando a pessoa convive com a palavra, ela avança. É o que está em esse Romanos 12, de 1 a 3, que nós lemos juntos. Às vezes a pessoa se afasta da comunhão com a igreja. Eu tenho dito, você que não tem uma igreja Cristo Vive perto da sua casa. Estamos no minuto final. Vamos, claro, na próxima aula entrar fazendo esse link, pegando mais um pouco desse subtema para entrar na aula 6, mas fechando, o último conselho de hoje, não abra mão do que sai deste altar, não negocie. Olha, as diretivas para você, Igreja Cristo Vive, núcleo avançado Cristo Vive, seja em qual região for, ovelha interativa, missionário da graça de Deus, e você aqui dentro, alimento espiritual para nós, você está vendo, olhos nos olhos, o teu alimento espiritual, o nosso alimento espiritual, nós que somos selo desse apostolado, está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, está neste altar, flui deste altar, flui da sede mundial da graça de Deus. Ele é repercutido pelas igrejas locais, mas o ensino macro tem que partir daqui, irmãos. Não abra mão disso. Não abra mão. Essa analogia de congregar, eu digo, você que não tem uma igreja local perto da sua casa, não deixe de congregar conosco. Não deixe de congregar com a igreja que Cristo Vive. Não deixe de ser fiel com a tua vida financeira, mas acima de tudo, e claro, isso vai repercutir também na sua vida financeira, não deixe de ser fiel àquilo que é ministrado no altar.
Não discuta mais com Deus. Não discuta mais com as verdades da graça de Deus. O mundo vai te oferecer coisas boas. A lei vai te oferecer coisas agradáveis. O bom te atrai, o agradável te distrai, mas só a graça de Deus, de Romanos, tem o que diz no versículo 2, o bom, agradável e perfeito. Só isso te constrói. Não abra mão disso. Fora da graça, fora dessa conexão, é aquela analogia, é a brasa fora do braseiro. O apóstolo fala disso aqui no livro. A brasa fora do braseiro. A brasa fora do braseiro, o que acontece, irmãos? Ela vai apagar. Sabe o que ela vai virar? Cinza. Sabe o que serve a cinza? Para ser jogada fora. Vai ser salvo. Mas só Deus sabe como, né? Paulo disse lá aos Coríntios, como pelo fogo. Queima, é madeira, palha e feno, vira cinza. Só a graça de Deus tem o material do Espírito, ouro, prata e pedras preciosas. Sede e fome de justiça. Aula 5. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual e eu sou Daniel Anecleto, seu bispo, que com muita honra diz assim seja, assim disse o Senhor. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais esta escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado por tão grande honra. Eis-me aqui, Senhor. Obrigado por esse dia. Renova as minhas forças. Manifesta a sabedoria. Eu estendo essa oração à vida de cada um que fez da sua terça-feira também, seja agora presencialmente, seja em algum momento que esta mensagem chegar às suas vidas, tem feito também desses momentos a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. A Ti a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, força e majestade, a glória eterna. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que têm fome e sede de justiça, e os bem-aventurados do Senhor digam amém, amém e amém. Senhor.